Agora. Agora sim. Então, o missionário Gabriel está pregando a palavra agora, né? Missionário africano, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor Gomes. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e a vida da sua família. E que Deus abençoe você, abençoe sua casa. E quero louvar a Deus também pela vida do pastor aí, o outro companheiro que está aí. E todos os amados irmãos em Cristo que estão me escutando neste exato momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí que está me acompanhando. Que Deus abençoe a gente nessa noite. Que a graça e o amor de Jesus Cristo alcance a gente. E louvar a Deus pelo tudo que Deus tem feito na minha casa, na minha família. Deus tem nos abençoado bastante. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos em Cristo? Meus irmãos em Cristo, eu trago aqui nessa noite a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pregar sobre a presença do Espírito Santo. Eu vou falar sobre a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Abre comigo a palavra do Senhor, pega a sua Bíblia Sagrada aí. Pega a sua Bíblia Sagrada. Você aí que está em casa. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Seu capítulo 6, no seu verso 11 a 12. 11 a 12. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, segundo o livro de Samuel, no seu capítulo 6, no seu verso 11 a 12. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. 12. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e todo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Louvado seja nosso Deus. Inclina sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus da graça. Pai, nos abençoe e abençoa cada vida que estará acompanhando essa palavra. No momento, Pai, que a sua palavra está sendo ministrada, que seu povo seja curado, que seu povo seja restaurado, que seu povo seja transformado por intermédio da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada, ela diz assim, que nós somos a noiva de Cristo e o Cristo é o noivo da igreja. Cristo é o dono da igreja. E a Bíblia Sagrada, ela diz assim que a igreja, ela estava em pecado, a igreja estava destituída da glória de Deus. Nós estávamos no pecado, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós, por intermédio do pecado, que o primeiro homem, ele toma posse desse pecado, a Bíblia Sagrada diz que o ser humano está destituído da glória de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Senhor Jesus Cristo, no seu capítulo 3, no seu verso 16, ela vai dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, meus amados irmãos em Cristo, nós vimos o resgate do homem por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos uma nova aliança por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o homem, aquele que andava nas trevas. A Bíblia Sagrada, no livro de profetas Isaías, vai dizer: o homem que andava nas trevas viu a luz por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que se encarnou. A Bíblia Sagrada diz que o verbo se fez em carne, o verbo habitou conosco. No livro de profetas Isaías, no seu capítulo 53, ele vai dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Então, o homem que estava destituído da glória de Deus, ele agora é trazido para a presença de Deus. Significa, o homem sem a presença de Deus, o homem é inútil, é um vaso que não vale para nada. O homem sem Deus é um vaso que não vale para nada. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo que nós fizemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Significa, o ser humano, quando ele está fora do corpo de Cristo, ele é doente. Para que você seja firme, você precisa estar dentro do corpo de Cristo. É por isso que Jesus Cristo, ele fala para Pedro, é necessário que eu limpe os seus pés, para que você faça parte do meu corpo. Então, meus amados irmãos em Cristo, quando o ser humano está fora de Deus, ele não faz parte da igreja de Cristo. Ele não faz parte do corpo de Cristo. Automaticamente, esse ser humano é doente. Aleluia. Então, dentro desta palavra que eu acabei de meditar há pouco tempo, a Bíblia Sagrada diz que Davi, enquanto ele vai governar o povo de Israel, a Bíblia Sagrada diz que ele nota a ausência de alguma coisa. O que ele nota a ausência? Ele vai notando a ausência da Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela significa a presença de Deus. Davi vai notar que aqui está faltando alguma coisa. E a Bíblia vai dizendo que Davi, ele precisa dessa coisa. Escuta, meus amados irmãos, nunca aceite pregar sem a presença de Deus. Nunca profetize sem a presença de Deus. Nunca cante sem a presença de Deus. Porque tudo que você fizer sem a presença de Deus não tem conexão, não tem poder. Nós precisamos da presença de Deus. Pregamos com a presença de Deus, profetizamos com a presença de Deus, cantamos com a presença de Deus. O ser humano é dependente da presença de Deus. Então Davi vai dizendo, eu não vou governar, eu preciso da Arca da Aliança no meu governo. A Bíblia Sagrada vai dizer, a Arca da Aliança, ela estava em casa de Abinadab. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer, quando Davi ele manda trazer a Arca da Aliança, a Bíblia vai nos contando a história. A Arca da Aliança, que é a presença de Deus, ela estava em casa deste homem chamado Abinadab. A Bíblia diz que por muito tempo a Arca da Aliança, que representa Deus, que representa a presença de Deus, ela estava na casa de Abinadab. Mas a Bíblia Sagrada diz que a vida de Abinadab, a casa de Abinadab, ela não transforma. Isso significa, existem pessoas que estão dentro da igreja, existem pessoas que vão para o culto, mas a sua vida não se transforma. Não porque no culto não existe a presença de Deus, mas é porque eles ainda não têm conexão com Deus, eles ainda não têm compromisso com Deus, eles ainda não têm nova aliança com Deus. Aleluia. Escute o que eu vou dizer para você. Não é o tempo que você tem dentro da igreja que vai proporcionar milagre na sua vida. Não é a idade que você tem que vai proporcionar milagre na sua vida. Não, isso não traz milagre. Muito tempo na igreja não traz milagre. A idade não traz milagre. Nada que traz milagre. Uma coisa que traz milagre, a Bíblia Sagrada diz, se tu crer no Senhor, e se o Senhor estiver em você, e você estiver no Senhor, houver uma nova aliança, a Bíblia diz que somos uma nova criatura. E quando você é uma nova criatura, você é herdeiro das promessas de Deus. E se você é o herdeiro das promessas de Deus, a Bíblia diz que automaticamente as bênçãos do Senhor alcançam você. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que na casa de Abinadab nada se transforma. Havia a presença de Deus, havia Deus naquele lugar, mas ele talvez ele já não tinha aliança com Deus, ele já não tinha compromisso com Deus. A Bíblia diz que Davi prepara jubilo, Davi prepara uma festa, Davi prepara uma nova carruagem para trazer a Arca da Aliança. A Bíblia diz que os filhos de Abinadab eles vão trazendo, o povo vai jubilando, o povo vai cantando. A Bíblia Sagrada diz que o boi vai tropeçando. A Bíblia Sagrada vai dizer, a Arca da Aliança ela vai cair. E a Bíblia Sagrada vai dizer, o filho de Abinadab, que se chamava Uza, ele vai colocar a sua mão em defesa da Arca da Aliança. E a Bíblia Sagrada diz que a ira de Deus
ela se incendiou e matou o filho de Abinadab, que se chamava Uza. Escute o que eu vou dizer para você. Não é todo lugar onde se canta existe a presença do Espírito Santo. Não é todo lugar onde se prega existe a presença do Espírito Santo. Não é todo lugar onde se profetiza existe a presença do Espírito Santo. Existe lugar que tem fogo estranho. Existe pregação que tem fogo estranho. Existe profecia que tem fogo estranho. Existe louvores que tem fogo estranho. Ei, a Bíblia diz que o povo jubilava, cantava, mas naquele dia não houve a presença do Espírito Santo. O que houve naquele dia? A Bíblia diz, naquele dia houve a morte. Davi esperava ver a manifestação de Deus. Davi esperava ver a presença de Deus. Mas a Bíblia diz, naquele dia não houve a presença de Deus. Ao contrário, houve a morte. Aleluia. Muita gente está dentro da igreja. Igreja que não tem a presença de Deus, ela mata você. A igreja que não tem a presença de Deus, ela destrói você. Línguas estranhas sem a presença de Deus, ele destrói o ser humano. Então, naquele dia, a Bíblia diz que morreu o filho de Abinadab. E Davi ficou preocupado. E a Bíblia diz que eles pensaram em deixar a Arca da Aliança em casa deste homem chamado Obed-Edom. Aleluia. Louvado seja nosso Deus. Exaltado seja nosso Deus. Toda honra e glória para ele. A Bíblia diz que na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que a Arca da Aliança só ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que a vida de Obed-Edom se transformou, não somente a sua vida, mas de toda a sua casa. Aleluia! O que significa isso? Significa, não é o tempo que você está dentro da igreja, mas é a aliança. Obed-Edom era servo de Deus. A palavra Obed significa servo. Dom significa vermelho. Então, o dom, Obed-Edom significa servo vermelho. Transformando significa servo do sangue. Então, Obed-Edom, ele é servo justificado pelo sangue. Aleluia. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança entra na casa deste homem, a vida dele é transformada. A vida dele é curada. Tudo que não estava acontecendo passa a acontecer. Por quê? Porque Obed-Edom é servo vermelho. Vermelho do sangue, que significa, vermelho que significa do sangue, transformando ela. Então, amados irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada ela vai dizendo, quando Davi, ele ouve dizer que a Arca da Aliança havia transformado a vida deste homem, havia transformado a casa deste homem, Davi se alegrou e pediu para trazerem a Arca da Aliança. Então agora talvez a sua pergunta é essa. Como assim? Por que aquele outro homem morre? E por que esse homem, a casa dele é abençoado? A palavra Uza, o filho de Abinadab que chamava Uza, o seu nome significava Uza, significa força própria. Uza significa força. Então o que quer dizer isso? Não faça a obra de Deus pela sua força. Ei, escute isso. O que matou o filho de Abinadab não é pecado. Muitos homens de Deus falam que matou esse homem é pecado. Não é pecado. Ele não estava em adultério. Nenhuma parte diz que ele estava impuro. Nenhuma parte diz que ele estava em pecado. Nenhuma parte diz que ele estava desviado. Não, ao contrário, esse homem queria fazer uma boa obra. Mas uma coisa que nós aprendemos, o que matou esse homem é a força sua. Ele usou a sua força. Então nunca faça a obra de Deus pela sua força. É por isso a Bíblia Sagrada vai dizendo, maldito o homem que confia no outro homem, que usa o braço da sua força. Não faça a obra de Deus pela sua força. Não prega pela sua força. Não seja pastor pela sua força. Escute o que eu vou dizer para você. A Bíblia Sagrada diz que tudo o que o homem conectar aqui na terra será ligado no céu. Escuta o que eu vou dizer para você. Não é tudo o que o homem ligar aqui na terra será ligado no céu. Não. Mas é tudo que Deus ligar lá no céu será ligado aqui na terra. Existem coisas
que o homem vai ligar aqui na terra, não será conectado no céu. O homem pode conectar aqui, o homem pode mafiar, o homem pode enganar, o homem pode colocar outro homem como pastor, outro homem como apóstolo, outro homem como presbítero, mas se Deus não abrir a porta, se Deus não aceitar, isso não está ligado. Mas o que Deus ligar, mesmo que o homem não queira, será ligado, porque Deus é o soberano, Deus é o Senhor. Então, o que matou esse homem, a Bíblia diz que o nome dele usa, se vocês pesquisarem, vão entender esse nome, usa, significa força. Ele usa a sua força. Era necessário, aqui não podia se exercer a força. O que podia se exercer? Aqui era para se exercer a graça. E a Bíblia Sagrada diz que eu e você somos salvos pela graça. O ser humano, ele não é salvo pela fé. Ele não é salvo pela obra. A Bíblia Sagrada diz que nós somos salvos pela graça. Que graça? A graça que o Senhor Jesus Cristo ela fez. A obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Somos salvos mediante a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Não somos salvos mediante a nossa obra, nem pela nossa fé. Ao contrário, somos salvos mediante a obra do Senhor Jesus Cristo que se manifestou na cruz por intermédio do seu sangue. Então, nós somos obreiro, significa graça. O que é graça? Graça é um favor imerecível. Então, este homem, seu nome significa Obed-Edom, que significa servo vermelho. Vermelho do sangue, significa ele é servo dependente do sangue. Ele é servo justificado pelo sangue. E a Bíblia Sagrada diz que eu e você somos servo remido, comprado, justificado. Aleluia. Louvado seja nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada diz que você e eu somos servo, comprado, justificado, remido. É igual a este homem aqui. Este homem, Obed-Edom, significava servo vermelho, vermelho do sangue. Significava servo justificado pelo sangue. As coisas podiam dar certo na sua casa. O que é isso, justificado pelo sangue? Justificado pelo sangue quer dizer, eu não faço, mas meu Deus faz. Eu não curo, mas meu Deus cura. Eu não faço nada. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz, quando o Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no seu verso 46, ela vai dizendo, quando o Senhor Jesus Cristo está saindo pela cidade de Jericó, no caminho, havia um cego que estava lá no caminho. O cego, quando ele ouviu o barulho, ele perguntou, o que está passando por aqui? Escutem o que a Bíblia Sagrada diz. O apóstolo Paulo e a Bíblia Sagrada diz que a fé, ela não vem de ver. A fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Significa, se você não pode não ver, mas se você ouve a palavra de Deus, guarda e pratica, as coisas vão acontecer. Este homem, Bartimeu, o filho de Timeu, quando ele ouve dizer do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que ele tomou uma posição. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Por que ele clamava, Jesus, filho de Davi? Ele chama Jesus pela raiz. Ele chama Jesus como filho de Davi. Isso nos mostra que este homem, Bartimeu, ele conhecia, ele tinha esperança que um dia viria o Senhor Jesus Cristo. Por que ele tinha esperança? Porque todo judeu que nasceu, ele tinha dentro do seu coração que um dia viria o Messias que podia salvar a sua igreja. Viria o Messias que podia libertar o povo da escravidão. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse no livro de profeta Isaías, no seu capítulo 61, o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos cativos, aos cegos, aos oprimidos. Então, Bartimeu tinha convicção, Bartimeu tinha certeza. Mas o Bartimeu, quando ele clama, ele vai dizendo assim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que significa misericórdia? Misericórdia significa eu não mereço, mas o Senhor pode fazer. Eu não sou justo, mas o Senhor pode fazer. Misericórdia significa que ele está pedindo a graça do Senhor. Ele está pedindo o dom do Senhor. Me cure. Eu não mereço ser curado. Eu sou impuro. Eu sou doente.
Mas se a sua misericórdia me alcançar, se a sua graça me alcançar, eu serei curado, eu serei liberto. A igreja do Senhor, ela precisa ter essa mentalidade. Meus irmãos em Cristo, nós precisamos ter essa mentalidade. Precisamos ser obreiro justificado pelo sangue. Obreiro justificado pelo sangue. Ele tem a mentalidade, ele sabe que nós somos libertos pela graça. Somos curados pela graça. Somos vivos pela graça. Então, Bartolomeu vai dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor ouviu o clamor de Bartolomeu. Por quê? Porque o Bartolomeu, ele pediu as misericórdias. Se você e eu pedirmos as misericórdias, escuta, não vale a pena você se achar. Porque se você se achar, a misericórdia do Senhor não pode alcançar você. Nós somente somos livres, somos curados pela misericórdia. No momento que você entende que você é curado mediante do sangue do Senhor Jesus Cristo, é curado mediante as misericórdias, é curado mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, é liberto por intermédio do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor te alcança. É a mesma graça que alcançou esse homem chamado Obed-edom. Ei, uma coisa que nós aprendemos dentro desta palavra de Obed-edom, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso na Bíblia Sagrada. As pessoas, eles não conheciam a história deste homem. Assim como muita gente, meu irmão, você que está me acompanhando, ninguém conhece a sua história. Ninguém conhece as suas orações. Ninguém conhece as suas dificuldades. Ninguém conhece os seus momentos. Ninguém conhece as suas lágrimas. Mas existe um Deus que está lá no céu. Ele conhece você. Ele conhece a sua história. Ele conhece os seus momentos. Ele conhece momentos que você está passando. E esse Deus, ele um dia vai te surpreender. Nada que vai acontecer na sua vida por acaso. A Bíblia Sagrada diz que a Arca da Aliança para em casa de Obed-edom. Igreja, eu pergunto para você. Você já acha que é por acaso a Arca da Aliança parar em casa de Obed-edom? Não é por acaso. Ei, era necessário a Arca da Aliança parar na casa de Obed-edom. Sabe o que eu estou querendo dizer nessa noite? Não será por acaso que Deus vai abençoar você. É porque você está orando. É porque você está guardando desse milagre. Há muito tempo você está esperando. Há muito tempo você está esperando desse milagre. Há muito tempo você está orando. Não é por acaso. Ninguém conhecia a história deste homem. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que Deus conhecia este homem. Era necessário a Arca da Aliança parar em casa deste homem. Porque Deus precisava trabalhar na vida desse homem. Escute o que eu vou dizer para você. A Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor Jesus Cristo, num dos evangelhos, quando ele desce no barco, ele vai em casa deste homem chamado Jair, porque a sua filha estava morta. Jesus Cristo, enquanto ele caminha, a Bíblia Sagrada diz que no meio do caminho, há uma mulher que tinha fluxo de sangue e estava doente. A Bíblia diz que a mulher toca no Senhor Jesus Cristo e sai uma virtude do Senhor Jesus Cristo. Sai poder do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz, vai ler isso no Evangelho de Marcos. É no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no seu verso 25, acredito eu. Se a memória não me falha. A Bíblia Sagrada diz que o Jesus estava indo para curar a filha dos Jairos. Mas ele para agora porque há uma mulher no meio de caminho, entoropeu, tocou no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos em Cristo, o que nós aprendemos com isso? Aprenda a conviver com o milagre do seu irmão. Aprenda a conviver. Escuta, se o Senhor parou para curar a mulher de fluxo de sangue, era necessário que ele parasse, porque naquele dia era a cura dessa mulher de fluxo de sangue. Sabe o que eu estou querendo dizer? Aprenda a conviver com o milagre do seu irmão. Aprenda a dar glória com o milagre do seu irmão. Se o Senhor Jesus Cristo parou para curar essa mulher de fluxo de sangue, ele não está querendo dizer que não vai mais em casa de Jairos. Se o Senhor Jesus Cristo curar a sua irmã da igreja, se o Senhor Jesus Cristo abençoar seu amigo na empresa, se o Senhor Jesus Cristo abençoar seu esposo, abençoar sua esposa, abençoar sua irmã,
não significa que o Senhor se esqueceu de você. Ele também vai abençoar você. Ele não se esqueceu de você. O fato de a Arca da Aliança parar em casa de Obed-Edom não significa que a Arca da Aliança ela já não vai mais em Jerusalém. Ela já não vai mais na cidade de Davi. É claro que a Arca da Aliança ela vai, mas era necessário que ela parasse em casa de Obed-Edom, porque em casa de Obed-Edom necessitava milagre. É necessário que o milagre de Deus pare na sua casa, porque você necessita do seu milagre. Mas não vai parar somente na sua casa, ela depois vai, porque ela está caminhando. Então, alguma pergunta de você vai dizer, mas como assim? Justificado pelo sangue. Eu vou provar para você. A Bíblia Sagrada, mais em diante, ela vai contando a história, vai dizendo que quando Davi, ele ouve dizer que a Arca da Aliança havia transformado a vida de Obed-Edom, a sua casa, ele manda trazer a Arca da Aliança. Só que há uma coisa que ele faz agora, quando ele manda trazer a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Ele vai fazendo o sacrifício. O que é sacrifício? Ele vai sacrificar o sangue. A Bíblia Sagrada vai dizendo, ele vai agora fazendo, ele vai carregar a Arca da Aliança, ele já não vai fazer como ele fez anteriormente. Ele vai fazendo 6 passos, ele vai sacrificar o sangue. 6 passos, ele vai sacrificar o sangue. 6 passos, ele vai sacrificar o sangue, até a chegada da Arca da Aliança. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Hoje, nós não precisamos do sangue de animal, aquele que Davi fez. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. A boa notícia que eu tenho para você, meu amado irmão em Cristo, a boa notícia, desde que eu converti, meus irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada, a melhor notícia que eu já ouvi, desde que eu converti, se essa palavra não estivesse aqui nessa Bíblia Sagrada, essa Bíblia era inútil. Sabe qual é a palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito. Porque quando se fala que Deus amou o mundo, significa, sem amor de Deus, se Deus não amasse o mundo, eu e você hoje seremos escravos do diabo. Então, nós somos justificados pelo sangue. Nós somos dependentes da presença de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue. Não precisamos do sangue de animal. Jesus Cristo é o Cordeiro. Jesus Cristo é aquele que derramou sangue e ele disse, está consumado, preço pago, tudo consumado. No nome e no sangue de Jesus Cristo, eu agradeço pela vida dos amados irmãos em Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, pastor Gomes. Glória a Deus, uma salva de palmas. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Palavra aí forte da parte de Deus. Nosso missionário Gabriel Wine. Que Deus abençoe. Eu amo muito essa mensagem sobre a Arca de Deus, sobre a presença de Deus. Muito fortificante, muito edificante essa palavra. Que Deus abençoe todos os irmãos.